Oi, meu povo, estamos aqui de novo e agora, finalmente, depois de um mês estudando a Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar do final da guerra. Na verdade, do período que a gente conhece como pós-guerra, né? Ou seja, a guerra acabou, a Alemanha se rendeu, depois da entrada dos Estados Unidos, naquele momento que a gente chama de terceira fase do conflito. Com a entrada dos Estados Unidos, os dois lados eles ficam desequilibrados, as forças ficam desequilibradas, porque do lado da Alemanha está extremamente desgastado, já vem de um período longo, 4 anos de guerra, e muito investimento, muito gasto, questão financeira, muitas perdas, perdas de vidas, de cidades, materiais, enfim. Quando os Estados Unidos entram, né, nos últimos momentos da guerra, essa situação fica muito desigual e fica insustentável para o exército alemão, do lado dos aliados, se manter na guerra. Então, no final de 1918, o governo alemão opta por assinar um armistício, que seria basicamente um documento de rendição. A Alemanha se rende, a Áustria-Hungria já saiu, a Itália já tinha virado casaca, então automaticamente a aliança está desfeita, né? O lado da aliança está literalmente desfeito e a guerra acaba. Depois que a guerra acaba, é o momento de reorganizar a casa. É o momento de juntar os caquinhos, ver os prejuízos, ver como organizar isso aí. Então, o lado vencedor, que a gente diz que foi o lado vencedor apesar das perdas, o lado da Tríplice Entente, vai assumir essa responsabilidade de reorganizar a casa. Quando eu falo reorganizar a casa, é especialmente a Europa, porque por mais que a guerra tenha sido mundial, o foco, o ponto principal desse conflito foi a Europa. Então, depois que a guerra termina, a Europa precisa desse momento de reorganização. E vai caber aos países da Tríplice Entente, o lado vencedor, dar início a esse processo de reorganização da Europa e, consequentemente, do mundo, tanto no sentido econômico quanto no sentido político. A partir de então, vão acontecer aí uma série de decisões, uma série de acordos, reuniões entre os países vencedores para fazer essa reorganização do mundo. Esses acordos vão acontecer especialmente em uma série de conferências que aconteceram na França, no Palácio de Versalhes, que fica nos arredores de Paris. E nessas conferências, porque foram uma série de reuniões, não foi uma só, nessa série de reuniões que aconteceu após o final da guerra, ficaram decididas várias coisas, ficaram decididos vários pontos. Nessas conferências, elaborou-se um documento chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele é o resultado das reuniões que ocorreram no Palácio de Versalhes, na França, depois da guerra, após a rendição da Alemanha e oficialmente o final da Primeira Guerra Mundial. Esse documento ele vai ter vários pontos, ele vai tratar de vários aspectos da vida na Europa no pós-guerra, mas um dos principais diz respeito à Alemanha, ao país Alemanha que, apesar de ter saído derrotado da guerra, ainda teve muita importância, ainda foi muito falado nesse processo aí de pós-guerra. O Tratado de Versalhes definiu, primeiro, né, definiu os termos finais de paz com a Alemanha, pôs fim definitivamente à guerra, decidiu como é que ia ficar a situação da Alemanha, determinou que a Alemanha seria vista e tida como principal responsável pela guerra. Então, a Alemanha carrega essa culpa de ser principal responsável pela Primeira Guerra Mundial e, já adianto para vocês, pela Segunda também. Por quê? Porque é a Alemanha que começa a incentivar o processo de invasões. E esse processo de invasões é que realmente dá início ao conflito mundial da Primeira Guerra.
Então, por conta de a Alemanha ser vista e responsabilizada como a causadora, a principal causadora da Primeira Guerra Mundial, obviamente que ela vai receber vários castigos, vamos dizer assim, né? Várias imposições bem sérias e bem duras. O documento que eu falo, o Tratado de Versalhes, ele traz algumas decisões deixa eu usar um termo assim, bem hostis para a Alemanha, né? São decisões que era aquela coisa mesmo de mostrar, ó, você causou a guerra, então agora aguente o tranco, assuma a sua responsabilidade e chupa essa manga. Então, dentre as determinações que o Tratado de Versalhes traz com relação à Alemanha, a gente vai destacar aqui algumas. Primeiro, a Alemanha deveria restituir a região da Alsácia-Lorena à França, ou seja, devolver a região da Alsácia-Lorena que tinha sido ocupada pelos alemães muito antes da Primeira Guerra Mundial. E agora que a França está do lado vencedor e a Alemanha está do lado perdedor, a Alemanha tem que devolver esse território aqui para a França. A França sempre quis esse território de volta, mas nunca tinha conseguido. Agora, ao final da Primeira Guerra Mundial, a França está por cima e a Alemanha está lá por baixo. Então, agora a França consegue recuperar o seu território. A Alemanha também deveria ceder outras regiões à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia. Ou seja, vários pedaços do território alemão estão sendo entregues para os países do lado vencedor. Isso não é apenas perder território, é perder influência política, é perder arrecadação de impostos, é perder população, é perder muita coisa para um país. Então, nenhum país gosta de entregar o seu território para outro, muito menos os alemães. Outra determinação do tratado: a Alemanha deveria entregar quase todos os seus navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica. Além de territórios, a Alemanha também deveria entregar os seus navios. O que são os navios mercantes? São os navios responsáveis por transportar mercadoria, ou seja, por fazer o tal do comércio internacional. Se a Alemanha não tem navios, se ela vai entregar os navios para a França, Inglaterra e Bélgica, automaticamente ela não vai comercializar. Se ela não comercializa, ela não vai lucrar, ela não vai ter grana. Essa era a ideia dos países da Entente, neutralizar a Alemanha. E uma das formas de neutralizar a Alemanha é enfraquecer a sua economia. Outro ponto, por falar em economia, a Alemanha já estava quebrada e, além de estar quebrada, ela ainda tem que pagar uma enorme indenização aos países vencedores, aos países do lado da Entente. E não são só Inglaterra, França, Estados Unidos, não, viu, gente? São um bocado de países. E a Alemanha tem que pagar essa indenização aos países vencedores. Aí o governo alemão vai dizer assim: tiro de onde esse dinheiro se eu tô quebrado? Aí a Entente vai olhar para eles e diz: se vire, meu irmão, o problema é seu. Quem manda você ter começado a guerra? Agora se vire, a gente só quer receber esse dinheiro. E a Alemanha vai ter que dar um jeito. No caso, o governo alemão vai recorrer a empréstimos para pagar essa dívida. Ou seja, uma economia que já estava quebrada vai ficar ainda pior. E por último, a Alemanha, além da questão política que está totalmente bagunçada, além de uma economia completamente fragilizada, a Alemanha também é obrigada a reduzir o seu poderio militar, o poderio militar dos seus exércitos. Ou seja, a Alemanha não pode, aquele exército que perdeu a guerra, que já estava enfraquecido, ele vai ficar mais fraco ainda, porque a Alemanha não pode recuperar os seus exércitos, não pode comprar novas armas, não pode comprar novos aviões militares, não pode fortalecer as suas defesas. Por quê? Porque com isso, se a Alemanha pudesse fazer isso, os outros países viam que os alemães poderiam mais uma vez se tornar uma ameaça. Então, eles fazem isso como uma forma de evitar o risco de a Alemanha provocar uma outra guerra.
Parece que eles estavam prevendo o futuro, não é mesmo? Mas a ideia realmente era essa, era neutralizar a Alemanha. Durante algum tempo isso vai acontecer, especialmente durante a década de 20, os primeiros anos da década de 20, isso vai acontecer. Só que a Alemanha, humilhada após o Tratado de Versalhes, vai se tornar um campo muito fértil, muito propício para novas teorias políticas, dentre elas a tal da teoria nazista, né? Vou tentar desenhar aqui a famosa suástica. Ficou meio estranho, mas é para ser assim. Então, a teoria nazista, que tem como base a ideia da superioridade da raça alemã, ela vai ganhar muita força a partir desse sentimento que o Tratado de Versalhes traz, porque o Tratado de Versalhes, ele causa no povo alemão um sentimento assim de orgulho ferido. Como é que o povo alemão vai receber essas determinações do Tratado de Versalhes? No sentimento de humilhação. E essa humilhação, ela vai acabar repercutindo, ela vai acabar alimentando essa ideia do orgulho ferido e para um povo extremamente nacionalista como é o alemão, vai alimentar aquele desejo de volta por cima. Anos depois vai surgir um partido político, o Partido Nazista, que alimenta a ideia da superioridade da raça alemã. Não é a base da teoria nazista não é chegar e matar judeu, não, como a gente lembra automaticamente quando se fala de nazismo. É a superioridade da raça alemã. Os alemães, chamados de alemães puros, eles têm direito ao seu espaço vital porque eles são superiores. E aí, com isso, eles acabam eliminando os demais. É isso que a teoria nazista fala. E essa teoria ela vai ser muito bem aceita numa sociedade que anos antes, pelo Tratado de Versalhes, tinha sido humilhada, né? Tinha tido seu orgulho nacionalista ferido. Então a gente costuma dizer que o Tratado de Versalhes, que trouxe aí duras imposições para a Alemanha, acaba sendo um dos gatilhos para anos depois surgir o partido nazista e depois a teoria nazista no governo alemão de Adolf Hitler. Mas isso a gente vai conversar melhor daqui a alguns capítulos. Voltando ainda ao período do pós-guerra, além da questão alemã especificamente, do castigo que a Alemanha teve no Tratado de Versalhes, a Europa do pós-guerra também sofreu algumas mudanças importantes no campo político, especialmente na questão do mapa europeu. O mapa europeu ele vai mudar bastante depois da Primeira Guerra Mundial. Eu vou mostrar aqui fisicamente para vocês. Ó. Aqui a gente tem a Europa em 1914, antes da guerra começar, e depois a gente vai ter a Europa em 1918, depois que a guerra acaba. A gente observa só de cara, a gente já percebe aqui algumas mudanças. Antes da Primeira Guerra estourar definitivamente, a Europa ela era ocupada por vários impérios. A gente tinha ainda grandes impérios que são heranças desde a Idade Média. A gente tinha o Grande Império Russo, grande mesmo, bem grande territorialmente falando. A gente tinha o Império Alemão, não era ainda República Alemã, era o Império Alemão, que ainda é herança do famoso Império Germânico da Idade Média e também era grande e poderoso. Nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, que na época também um grande território e um poderoso império. Nós tínhamos grandes territórios. Depois que a guerra acaba, a gente vai ver o desmembramento desses impérios. Os impérios vão cair, o sistema político vai mudar, vai deixar de ser império para ser república e, principalmente, os impérios vão se desmembrar porque vão surgir países onde antes era um só. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que antes, em 1914, era o Grande Império Austro-Húngaro, tudo isso aqui era Império Austro-Húngaro. Quando termina a guerra, vai deixar de existir, vai se desmembrar e vão surgir vários países aqui. Ao invés de Império Austro-Húngaro, a gente vai ter Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia
Iugoslávia, Bulgária, a gente vai ter vários países. Do Império Russo, ele vai reduzir, primeiro vai deixar de ser Império Russo para ser Rússia e com o tempo vai se tornar a famosa União Soviética, que também hoje não existe mais, mas vai acontecer a mudança a partir de 1918. De uma parte desse território aqui do Império Russo vai surgir esses países aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, que vai pegar uma parte do Império Russo e uma parte do Império Alemão, que também é outro território que vai mudar. Vai cair o Império Alemão, vai surgir a República de Weimar, que depois vai se transformar em República Alemã. Uma parte desse território vai ser cedida à Polônia, outra parte vai ser cedida à Bélgica, a Alemanha vai perder um pouco, uma parte vai ser cedida à França, a Alemanha vai perder um pouco do seu território e vai ter uma grande mudança no sentido político. Então, a Europa do pós-guerra, ela é uma Europa com uma nova configuração política. E isso também vai repercutir nos 20 anos seguintes até estourar a Segunda Guerra Mundial, no período que a gente chama de período entre guerras. E como mudança importante também no período pós-guerra, agora saindo da Europa, a gente tem a ascensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país que se dá bem com a guerra definitivamente. Por que que os Estados Unidos se dão bem? Porque, apesar de participar da guerra, eles tiveram muito mais lucro do que prejuízo com o conflito da Primeira Guerra Mundial. Lucro por quê? Porque enquanto a Europa estava lá se matando, literalmente, né? Enquanto os conflitos estavam acontecendo na Europa, entente e aliados brigando entre si, os Estados Unidos estavam alimentando essa Europa, alimentando tanto de produtos agrícolas para alimentação realmente, quanto de produtos industriais. Então, a Europa estava focada na guerra, na disputa, nas batalhas, trincheiras e tal. E os Estados Unidos, durante esses primeiros anos de guerra, estavam vendendo tudo que a Europa precisava. Então, estavam ganhando dinheiro. Por serem neutros durante boa parte do conflito, estarem neutros, eles ficam vendendo para os dois lados. Eles vão vender para todas as nações envolvidas no conflito, seja a aliança ou seja entente. Então, isso é extremamente lucrativo. Ainda durante esse período, a Europa, que vendia muitos produtos para a Ásia e para a América Latina, deixa de vender. Por quê? Porque vai passar a se concentrar exclusivamente na guerra. Quem vai abastecer esse mercado? Ora, quem? Né? Os Estados Unidos. Eles veem ali um mercado consumidor precisando de produto. Eles têm o produto, eles vão lá e vendem. Então, enquanto a Europa está concentrada na guerra, os Estados Unidos estão concentrados em ganhar dinheiro. Eles vão entrar na guerra do meio para o final e entram de forma decisiva. O conflito não dura muito depois da entrada deles. Eles não têm grandes batalhas dentro do seu território, então os prejuízos físicos são poucos. E quando a guerra termina, a Europa está arrasada, destruída, quebrada, precisando de dinheiro e vai recorrer a quem? Ao único país que realmente tem dinheiro para emprestar e ajudar, que é os Estados Unidos. Então, quando termina a guerra, os Estados Unidos estão ricos e a Europa está quebrada. Aí os Estados Unidos vão emprestar dinheiro à Europa para que a Europa se reconstrua. Então, resumindo, os Estados Unidos ganham dinheiro durante a guerra e ganham dinheiro depois que a guerra termina. Por isso que eles vão crescer tanto nesse período aí da década de 20. A prosperidade nos Estados Unidos vai ser muito grande. Eles só vão ter uma queda no final da década de 20, no famoso ano de 1929, que a gente vai estudar também nos próximos capítulos. Mas resumindo, a gente pode dizer que é o único país que de fato se deu bem com o final, com a Primeira Guerra Mundial. A cara de tristeza é ótima, mas por dentro a felicidade é enorme.
Por último, para encerrar o assunto de pós-guerra, a gente também já falou a respeito da Liga das Nações, que foi uma tentativa de criar um órgão que manteria a paz, a ordem no mundo, né? Vamos dizer assim. A Liga das Nações, ela foi uma tentativa interessante dos países europeus e apoiados pelo presidente dos Estados Unidos, ó, atenção, o presidente dos Estados Unidos. Era uma tentativa de criar um órgão parecido com o que a ONU faz hoje no mundo, um órgão que fizesse essa mediação entre os países, na relação entre os países, para evitar um possível novo conflito mundial. O órgão tinha a ideia da Liga das Nações era interessante, porém, para que essa ideia tivesse realmente força e desse certo, seria necessário o apoio de todos os países, especialmente os países mais influentes. Nesse momento, o país mais influente do mundo estava sendo os Estados Unidos da América, por questões econômicas e também por questões políticas. O presidente dos Estados Unidos apoia a decisão da criação da Liga das Nações e o papel de controlador dessa instituição. Porém, o Congresso dos Estados Unidos, o Senado e senadores não apoiam, porque eles não concordam com essa ideia de ter um órgão fiscalizando a ação dos países. Porque eles achavam que a Liga das Nações, tendo o poder de fiscalizar as ações de todos os países, poderia limitar as atitudes e o crescimento dos Estados Unidos. E a ideia era fazer essa nação crescer cada vez mais. Então, por conta disso, o Congresso americano não apoiou a fundação, a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações. Sem a participação dos Estados Unidos, sem o apoio do governo e a força que os Estados Unidos tinham, obviamente que a Liga não teve respaldo mundial, não teve respeito, não tinha moral frente ao resto do mundo e ela acabou não dando certo. Tanto não deu certo que 20 anos depois da tentativa da criação da Liga das Nações, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? Que é justamente o objetivo deles era evitar uma próxima guerra mundial. Não deu certo. Só vai acontecer a criação de um órgão desse, que no caso é a ONU, que a gente tem até hoje, depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, a mentalidade dos governantes muda e aí esse órgão fiscalizador e que promova a paz mundial, o equilíbrio entre as nações vai ser criado, que no caso é a famosa Organização das Nações Unidas de hoje em dia. Bom, gente, o assunto sobre pós-guerra era esse. Espero que tenha ajudado a compreensão de vocês. E no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar a respeito da famosa Revolução Russa, que deu origem ao socialismo russo, que a partir daí vai surgir a grande e famosa União Soviética e tudo mais. Então, aguardo vocês no próximo.